Olá, irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Chamar, o podcast da Igreja Cristo Salva em Tomazinho, que hoje está de volta, o retorno, episódio número 4, tá bom? Aqui a gente compartilha experiências, bate-papo sobre fé, serviço e, claro, a palavra. E sempre lembrando, servir não é obrigação, é privilégio. E é isso aí. E hoje o nosso papo é sobre algo que transforma o jeito que vivemos e apresentamos o Evangelho. As mídias na igreja. Iluminação, data show, live e redes sociais também. É isso aí. Então prepare o seu coração e a sua mente, porque hoje a gente vai entender como essas ferramentas também são serviço no reino. Com criatividade, excelência e propósito, claro. Então, para começar, vamos começar aqui com a nossa base bíblica do serviço com a mídia, né? A nossa base bíblica está lá em 1 Pedro 4,10, diz assim: atendei cada um ao dom que recebeu, para servir uns aos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E esse texto é lindo. Inclusive, ele está aqui, nas nossas camisas das mídias. Ele fala sobre os dons que recebemos, que são presentes de Deus e que não devem ser guardados. Com os nossos dons, a gente pode servir uns aos outros e também servir a Deus. E a mídia também é mais uma expressão de graça que o Senhor deu para nós. É isso aí. E Deus, ele nos usa, né, através do que a gente sabe, do que a gente sabe fazer. Às vezes pode ser arte, né? Uma arte mesmo, tipo dessas que a gente estuda na escola. Às vezes pode ser arte para poder fazer um flyer, né? Como no nosso caso aqui nas mídias é a Karina, a Ianca, né? E às vezes também nos usa com as redes sociais, com a luz, com o som. No nosso caso não está dentro das mídias, mas também usa com som, usa para recepção, porque não é todo mundo que sabe recepcionar, né? Tem que ter ali um dom da pessoa saber falar, da pessoa saber acolher. Isso é muito importante, é um dom que Deus usa. Isso é dom. É isso aí. E olha que tem muita gente que acha que ser da mídia ou a mídia é algo menos espiritual do que outros ministérios ou departamentos. Mas aí tá uma polêmica. Se o data show trava, se a iluminação atrapalha ou apaga, todo mundo percebe. Com certeza, né? E é como tudo é feito para Deus, precisa ser feito sempre com excelência. Se é para Deus, não importa se é um departamento, se é um ministério, é para ser feito com excelência. Mas agora vamos sair um pouco de dentro do templo e ir para o mundo virtual. As mídias sociais hoje, elas são uma das maiores ferramentas de evangelismo. Você concorda com isso? Com certeza. Tem muita gente que conhece a nossa igreja ou outras igrejas através das mídias, seja pelo Instagram, pelo Facebook ou também pelo YouTube. Um vídeo, um versículo, uma arte postada pode ser o começo de uma transformação. Exatamente. E aí vem a pergunta: o que a sua igreja comunica nas redes sociais? O que a nossa igreja comunica nas redes sociais? O que a gente quer comunicar? Até anotei aqui. Tem 3 palavras que ajudam a gente a pensar nisso. A primeira é mensagem. O que estamos dizendo em cada post? A segunda, constância. As pessoas precisam ver que tem vida lá, que tem constância. E a terceira, identidade. O conteúdo tem a cara da igreja? É o jeito do nosso povo? A Karina que fala bastante isso, sobre a gente ter uma identidade visual, e é algo que a gente tem evoluído bastante, né? Dentro das mídias sociais, porque antes, quando era eu que fazia as artes, eu não tinha esse dom de fazer os flyers, de fazer as artes. Eu não sabia, não era a minha área ali.
né? Então saía tudo só pela misericórdia do Senhor. Até que Jesus enviou a Karina lá para a mídia, né? E a gente conseguiu, a partir dali, ter uma, passar a ter uma identidade visual que hoje é passada, né, para cada flyer de divulgação. E uma boa dica para isso é montar calendários simples. Por exemplo, a gente pode fazer segunda-feira, postar um versículo, quarta-feira fotos de bastidores do culto, na sexta pode ser uma agenda, no domingo mais fotos do culto. Isso sem contar, né, stories, reels, essas coisas que a gente sempre precisa estar mantendo ali ativo, né? É verdade. E mais do que postar, também interagir. É acolher, né, digamos assim, respondendo mensagens, respondendo comentários também, dúvidas, porque a mídia é isso, a mídia é relacionamento. Exatamente. Servir nas redes da igreja é estar em um campo missionário digital, a gente pode dizer assim, né? E isso, para quem está fazendo essa obra, a gente pode considerar que é um privilégio, com certeza. Isso aí. E lembra daquele testemunho? Eu não sei se ele vai se incomodar, mas eu acho que não. Eu só lembro do Deco. Eu acho que ele não vai se incomodar, não. Ele sempre fala que ele era contextualizando, ele era da nossa igreja quando era jovem e por alguns motivos se afastou de Deus. E do nada, num culto da virada, ele e a família dele estavam vendo pela live, né, no YouTube, e surgiu ali um interesse de visitar novamente, de voltar, e agora, para a glória de Deus, ele está na nossa igreja, firme e forte. Isso aí. É o pessoal sempre. Eu já vi vários posts assim, né? A mídia entra em lugares que a gente não pode entrar. Aí eu já vi vários comentários do tipo: ah, no meu tempo quem entrava nos lugares era o Espírito Santo. Me cansa ouvir esses comentários. Mas assim, não deixa de ser. A mídia só está sendo um instrumento para poder levar a palavra até ali e através daquela palavra que chegou pelo canal mídia, o Espírito Santo está trabalhando. Quem está trabalhando é sempre ele. Nunca deixou de ser e nunca vai deixar, né? Mas agora, voltando para o ambiente físico da igreja, vamos falar um pouquinho sobre data show, né? Que a gente pode comparar com aquele amigo que a gente só lembra quando dá problema. Eu posso dar um testemunho disso na parte do TI. Tá todo mundo tranquilo na empresa lá, né? Bonitinho. Não conseguiu um acesso de alguma coisa, chama o TI que eu tô sem acesso. Misericórdia, eu sofro. Exatamente, mas é fundamental para dar clareza ao culto e também para servir os nossos irmãos que ministram com louvores. Sim, exatamente, com a letra, né, na tela. Ninguém precisa adivinhar o louvor. É, por exemplo, um visitante que chega lá. Se for um visitante de uma igreja, às vezes na igreja daquela pessoa não toca aqueles louvores. Aí com a letra lá, ela não se sente tão assim um peixe fora d'água, né? Ela consegue acompanhar, ou até um idoso, um jovem, né? Todo mundo se sente incluído, todo mundo se sente é, acolhido ali até nisso. A gente tem que pensar até nisso também, porque todo mundo tá ali louvando juntinho, né? Consegue seguir a letra junto com o Ministério de Louvor, junto com toda a igreja. Inclusive, eu tenho uma coisa a dizer. Na maioria das vezes, o pessoal do louvor coloca, né, a música lá no grupo e a gente sabe. Mas às vezes, não, às vezes é uma música que eu não conheço e eu tô lá dançando. Aí o que que eu faço? Eu acho que eu não sou muito discreta, não. Mas eu vou lá para trás do data show e fico observando assim. Porque imagina, fazer assim um céu, um inferno, não é muito legal, né? Então serve também as pessoas da dança que não conhecem a letra da música. E as nossas telas também auxiliam com versículos, auxiliam com imagens de pregações, auxiliam também ao CS News, né? Que é
um quadro, digamos assim, né, que é um vídeo da nossa igreja para informar a programação da semana. Então, auxilia em diversas situações. É isso aí, mas também é algo que exige cuidado, né? Sensibilidade pro ritmo do culto, né? Uma tela limpa quando é necessário, uma fonte, que é o tamanho da letra, ou até o formato da letra visível, um fundo adequado, tudo isso faz a diferença para que a gente consiga entregar nossa mensagem, né? Uma, eu falo que a gente é um departamento de comunicação, então tem a comunicação externa, que é as mídias sociais, e tem a comunicação interna, que é o data show. Para essa comunicação interna funcionar, a pessoa que está ali manuseando o data show, ela precisa estar sensível a como manusear para sair da melhor forma. E mais, a pessoa que está escalada no data show precisa de um treinamento técnico, digamos assim, e também de uma sensibilidade espiritual, porque ele é o apoio do louvor e também da pregação. Isso, e muitas vezes é o primeiro a chegar e o último a sair, né? E se tudo der certo, ninguém percebe. Se der errado, todo mundo sente. O pessoal do Data Show já está acostumado àquela olhada para trás. O pessoal do som também já está acostumado a olhar para trás. Quando deu uma microfonia, todo mundo, ninguém lembra quem está no som. Deu uma microfonia, todo mundo já faz assim lá para trás. Errou a letra, todo mundo já faz assim lá para trás. É algo que a gente já está acostumado, mas que se a gente fizer tudo certinho, a gente entra e sai discreto. O nosso objetivo é esse: entrar e sair sem sermos notados, discretamente, né? Mas Sim, agora, pode falar. cortou, que vergonha. Então, mas também tem até a questão do CS News. Se dá algum erro, vai ter que fazer ao vivo, hein? Eu tenho muito medo disso, eu confesso. Então, sempre torço para dar tudo certo. Seja no som e no Data Show também. É isso aí. Mas agora vamos falar aqui sobre a iluminação, né? Que é a Isso também é criação de um polêmico. ambiente de adoração. Né? Vamos falar sobre a luz, literalmente. A iluminação da igreja faz toda a diferença na ambientação da adoração. Então, a luz pensada não é só estética. Se você acha, não é isso. A luz também serve para nos desprendermos das coisas e focarmos apenas na adoração a Deus. Assim, polêmica agora, porque eu sei o que o Pedro acha disso. Desligar a luz, ou enfim, coisas assim. É, ou melhor, não. Estar com a luz acesa é sinônimo de, poxa, e agora? Como é que eu vou adorar? Nananana, não. Claro que não. Mas a gente entende que é uma forma da pessoa não precisar se preocupar com as outras, talvez não se sentir envergonhada de adorar de uma forma mais ousada, digamos assim. Então, é super. Com certeza, durante o louvor, as luzes suaves ajudam na imersão. A preocupação seria mais assim da dependência da luz baixa ou da falta da luz para se ter essa imersão, né? Para se ter a adoração. A pessoa não pode depender de a luz estar apagada para poder ter um clima de adoração ou para ela se dispor a adorar com intensidade. Ela tem que se dispor a adorar com intensidade em qualquer modo. Pode estar chovendo dentro da igreja que ela tem que estar disposta a adorar. A adoração não pode depender de coisas terceiras, né? Na palavra também a iluminação mais clara, ela já ajuda na atenção, e o que também é bastante importante. E também ajuda para o pregador, né? Que às vezes o pregador não enxerga muito bem, a iluminação ali bem focada fica top. Verdade. E assim, questão de live, transmissões ao vivo, também ajuda muito. Porque às vezes é um pouco desanimador, principalmente para a pessoa que não é da nossa igreja, se ela vê a transmissão um pouco com uma imagem meio ruim, com a iluminação assim, sabe?
Pode ser também um agravador para ela não ficar ali na live e não ouvir a palavra, e não ouvir os louvores e não receber, né? Cuidar da iluminação, cuidar da qualidade para a live como um todo é muito importante porque a gente tá ali no, no mundo virtual concorrendo com várias coisas, né? Então a gente precisa de uma qualidade. A pessoa que está dentro da igreja, ela está focada ali no que está acontecendo ali. A pessoa que está ouvindo, que está vendo o culto pela live, ela tem aqui o culto e aqui do lado ela tem um monte de vídeo que o YouTube está sugerindo para ela de outros cultos ou de várias outras coisas. Se for para um outro culto, beleza, mas se for para várias outras coisas. É isso que a gente quer evitar, né? Então é por isso que cuidar da iluminação é dar uma dignidade visual à mensagem, né, que está sendo entregue ali naquele momento. Sim, e cuidar da iluminação também é sobre apresentar Cristo com reverência, porque temos que dar o melhor para Ele, em qualquer âmbito da nossa vida, inclusive na iluminação. Sim, tudo, tudo, tudo. Mas é isso aí. Agora a parte prática, né? Se você está ouvindo e pensando, ah, mas eu não sei nada disso, calma, relaxa, fica tranquila, que você pode aprender. Inclusive, quando eu entrei, eu não sabia nada, de nada mesmo. De verdade, de nada. Pedro tá de prova que era de nada, realmente. Mas o mais importante é estar disponível, com o coração disponível também. Com dedicação, você vai aprender a mexer no Canva, talvez, a mexer ali na live, no data show, na recepção também, que faz parte das mídias da nossa igreja, e em qualquer área, não só, na verdade, nas mídias, mas também em outros ministérios, em outros departamentos. Com dedicação, tenho certeza que você vai longe. Exatamente. E se for uma pessoa que já tem um dom, né, que já sabe fazer algo, irmão, olha para mim. É hora de colocar em prática, entendeu? É hora de colocar o seu dom à disposição do serviço da igreja, da E assim, nossa, da que você estiver, entendeu? desculpa te cortar, Barão. Desculpa te cortar, tá certíssimo. E assim, isso agora é para um grupo reduzido de pessoas que assistiu a última lição da EBD, lição 10, da Fernanda. Fernanda é uma das nossas professoras lá da juventude. E ela disse uma coisa que eu achei assim, fenomenal. Que em inglês, não sabia explicar, né, igual a ela, mas em inglês significa basicamente presente. E imagina, O é um que presente que significa Deus te presente? deu, sabe? É um presente que Deus me deu. Então, eu não posso, na verdade, Ah, rejeitar um dom. presente que Deus me deu. Só para Então, contextualizar para quem não estava na aula, para quem. desculpa, perdão. Então, dom em inglês significa a palavra que eu não vou falar porque eu sou péssima. Mas para o português significa presente, de presentear, não de hoje. É, e é isso. Eu não posso rejeitar um presente que Deus me deu, sabe? Eu espero que você também não rejeite o presente que Deus te deu. É isso aí. Exatamente. E servir nas mídias também é servir no invisível. Na maioria das vezes ninguém nos vê, mas a gente sempre está lá. E tem um papel fundamental nos cultos, né? A gente tá lá para servir, para evangelizar, para transmitir para pessoas que não podem estar lá, seja por alguma enfermidade ou também por estar em outro lado do mundo, sabe? Então, a mídia é realmente muito importante. Exatamente. Imagina, você ajusta o tripé achando que é algo simples, né? E do outro lado, uma pessoa está sendo tocada pela presença de Deus. No caso aqui, o tripé da live, né? Você está ajustando o tripé da live ali, achando que você está fazendo
nada na obra de Deus, você está só ali, só ajustando um tripé. Mas esse tripé que você está ajustando é um tripé que está segurando uma câmera que está levando a palavra de Deus para vários locais, né? E pessoas estão sendo impactadas com essas palavras. Então, o que você está fazendo é de suma importância, né? Tem tudo que a gente faz dentro da obra de Deus é de suma importância, porque é adoração. Então não existe uma adoração menor, uma adoração maior. Adoração é adoração, né? Exatamente. E a pergunta que fica é: você está usando o seu talento, seja ele técnico, criativo ou comunicativo, para servir a Deus? Então, não importa se é na câmera, no som, na luz ou na rede social. Tudo isso faz parte da adoração. Sim, porque no final das contas, servir não é obrigação, é privilégio. Que privilégio é poder servir com excelência, com fé, criatividade. E se você assistiu até aqui e gostou desse episódio, compartilha com alguém. Pode ser com um amigo da mídia, um amigo que não é da mídia, com o seu pastor, enfim, compartilha aí. E é isso aí. Nos vemos no próximo episódio do Pode Chamar. Que Deus abençoe todos que fazem o reino acontecer nos bastidores. É Tchau. isso aí. Quem serão os próximos convidados, hein? Quem será? Tchau, fiquem com Deus. Tchau.